Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com estas palavras, cumprimentamos a todos os nossos telespectadores, desejando a todos um excelente dia, desejando que você possa viver hoje na presença de Deus e colocar a sua vida a serviço do Senhor. Caro irmão, amigo telespectador, nós estamos agradecidos pela sua audiência, pelas cartas, pelos e-mails, pelos telefonemas, e estamos agradecidos pelos resultados que este programa produz na sua vida, na sua família, na sociedade. Nós estamos estudando a Bíblia como ela é. Não importa se isto venha ou não desagradar a alguém. Nós entendemos que um verdadeiro ministro, ele não foi levantado para agradar as pessoas, mas para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho de volta à eternidade. Tudo nesta vida é ilusório, é passageiro, não tem onde você fixar e ter raízes. Esperamos que em Cristo você encontre a resposta para os anseios, para as perguntas que são comuns na alma do ser humano. De onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde irei quando os meus dias se findarem nesta terra. Eu espero que Deus te ajude a encontrar esta resposta, porque esta resposta é simples e, no entanto, satisfatória. Está em Cristo a resposta para todas estas perguntas. Viemos de Deus, estamos aqui por uma causa, não somos produtos do acaso e nada acontece na nossa vida por casualidade. Como, por exemplo, não é por acaso, não é a casualidade que você está me assistindo nesta hora. Porque Deus te colocou frente a frente comigo agora, para que eu pudesse falar a você sobre sua vida e suas necessidades, que não são apenas estas temporais, estas passageiras, como o que comer, o que vestir e onde morar. Nós precisamos pensar o que estamos fazendo aqui. Não pedi para vir, você também não pedirá para sair. A hora chegará em que você será chamado a prestar conta daquilo que você realizou aqui nesta vida. O que você tem para apresentar a Deus, que justificará, que equilibrará o peso e a medida na balança eterna quando Deus te chamar na tua hora final? Esta é uma pergunta que fica, e eu tenho certeza que a resposta virá da sua própria alma, da sua própria consciência. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus e os heveus e os ebuseus. Amigo telespectador, estamos estudando o livro de Êxodo e eu li o capítulo 33, versículo 2, em mais esta programação de fé. Gostaria de lembrar a você que quando nós queremos saber o dia, nós olhamos na folhinha, no calendário, o dia da semana, o dia do mês. Quando nós queremos saber as horas, nós olhamos o nosso relógio. Mas e o tempo em que nós vivemos? Como é que nós conseguimos saber a que hora, em que momento estamos no relógio de Deus? Quantos são os anos que restam pela frente para esta civilização desumana, ingrata,
esta civilização desorganizada. Quantos são os anos que restam? Eu estou aqui querendo dizer aos senhores que Deus nos deixou alguma coisa para que pudéssemos olhar o relógio do tempo, o relógio profético, o sinal em que todas as profecias deveriam estar alinhadas e cumpridas para que se desenrolasse o último momento. A última coisa, a aparição do Senhor, e então a terra estaria desencadeada, preparada para enfrentar o seu momento mais trágico. Estou me referindo a dias em que nunca foram vividos aqui na terra, de tamanha miséria, dores, e que nem a morte vai querer efetuar o seu trabalho, que é te tirar desta vida para que você descanse. Você já parou para analisar? Se nós ficássemos velhos, doentes, e a morte não tirasse da terra e fizesse esta asepsia, tirando os doentes, então este mundo hospital de pestilentos, como seria? Mas você já parou para pensar que a Bíblia diz que haverá um dia na terra, ou dias aqui na terra, em que a morte fugirá das pessoas, elas pedirão a morte, elas tentarão suicídio, e nada disto funcionará? Você já parou para pensar que a hora que estamos nos avizinhando é de uma dor terrível? Qual é o sinal, pastor, que nós temos que isto haverá de acontecer? E eu posso dizer a você que pode acontecer nos meus dias e em teus dias. Eu não sou um homem jovem mais. Eu sou um homem que caminho para a idade da velhice. E eu sei que eu estou vivendo e tenho todas as probabilidades de estar na terra quando o arrebatamento acontecer, e então quando a terra será entregue para um período chamado de grande tribulação. Bem, em primeiro lugar, a prova evidente que nós estamos bem perto do arrebatamento é que o profeta Elias já visitou a terra. Leia, por favor, qualquer estudante bíblico, Malaquias capítulo 4. Haverá um dia que virá ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que praticam a iniquidade serão como palhas. Não ficará nem raiz e nem ramo. Nascerá o sol da justiça trazendo salvação debaixo de suas asas. E aí então, depois de complementar a visão, Malaquias disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Grande para aqueles que se prepararam, grande para aqueles que amam a promessa deste dia. Terrível para o pecador impenitente, para o ímpio. Ímpio não é simplesmente aquele que está fumando ou bebendo, mas é aquele que conhece a Bíblia, as profecias, e passam por cima delas, desrespeitam e vivem contrário ao que está estabelecido na palavra de Deus. Então Isaías, quer dizer Malaquias, disse: Elias viria, eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor, e ele tem uma missão: converter o coração dos pais aos filhos e os filhos de volta à fé dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quer dizer,
antes deste mundo virar uma grande bola incandescente e os ímpios se fizerem cinzas debaixo da planta dos nossos pés, então teremos a visita de um profeta. E eu quero afirmar aos senhores, sem medo de errar, Elias já veio. Deus enviou um profeta nesta geração. Este profeta teve um ministério recheado, marcado por vindicações sobrenaturais de que ele era o profeta Elias, conforme Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Ele veio nos dias em que os Estados Unidos, aquela besta de Apocalipse capítulo 13, aquela que sai da terra, nos dias em que aquele país que foi e teve as suas origens com a Bíblia na mão, teve a oportunidade de viver o seu primeiro presidente católico. Estou me referindo a John Kennedy, quando foi o primeiro presidente católico eleito pelos Estados Unidos ou nos Estados Unidos da América. Para cumprimento, porque ele era o apóstata figurado no Velho Testamento chamado Acabe. Sua mulher Jezabel, a mulher de Acabe que morreu comida por cães, você verá que mesmo na hora da sua morte ainda se pinta, e este é o quadro que nós vimos acontecer com aquela mulher, exatamente como aconteceu com Jezabel. Ela arrastou as mulheres para o movimento feminista, que muitos podem até ovacionar e dizer que foi uma bênção que trouxe a liberação da mulher e a tirou da escravatura. Eu não estou favorável, porque não creio que um verdadeiro homem queira fazer sua esposa um capacho, uma escrava. Isto seria uma coisa absurda e vergonhosa. Um homem que bate numa mulher é porque ele não tem coragem de enfrentar outro homem. Eu quero citar a você que quando Kennedy, o casal, estava em eminência, Deus tinha um profeta na terra que estava profetizando a respeito de todos os acontecimentos mundiais. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial estava profetizada. O aparecimento de Hitler estava profetizado. O que aconteceu com Mussolini estava profetizado. Os avanços que viriam depois da Segunda Guerra estavam profetizados. E, inclusive, a perversão da mulher que veio com o direito do voto também estava profetizado. William Branham havia falado sobre todas estas coisas. E o que nós assistimos agora nos telejornais, esta grande quebradeira no sistema financeiro mundial, também estava profetizado. Elias já veio, meu amigo. Estes são os sinais característicos, mas quando este homem chamado William Branham foi comissionado a vir trazer uma mensagem antes do arrebatamento, portanto, precursando a segunda vinda de Cristo e antecedendo esta grande catástrofe que é a grande tribulação, naquela mesma noite, 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor visitou este homem numa caverna e o comissionou a trazer esta mensagem que você está assistindo nesta hora. Sabe qual era o objetivo? 2. 1. Preparar a noiva para o arrebatamento. 2.
dizer que naquela noite Israel se restabelecia como nação diante de Deus. Qual é o sinal? Jesus disse: quando você ver a figueira brotar, quando você ver Israel voltar à Palestina, lembra-te, eles foram para a Babilônia 500 e tantos anos antes da vinda de Cristo. Desde então começou-se um processo de tempos de angústias e de trabalhos, conforme Daniel capítulo 9, a partir do verso 2 a seguir. Cristo veio, aconteceu a grande massacre no ano 70. Os judeus foram dispersos novamente pela terra. Mas olha, Jesus disse: quando você ver a figueira brotar e os seus ramos produzir folhas e frutos, então saiba que a tua redenção está próxima. E, para confirmar esta profecia, o anjo do Senhor disse: Israel se reconstitui hoje. 2 anos depois, Oswaldo Aranha declarou Israel como uma nação. Lá de volta na Palestina, acontecimentos mundiais tomaram lugar na terra, o surgimento do fascismo, do nazismo e o crescimento do comunismo. Tudo estava mostrado em visão. E os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. Mas, ainda assim, quase 200 mil judeus estavam presos na Rússia, nos países da União Soviética, desejando voltar, mas impedidos pelo regime comunista. Deus fez cair o comunismo na Polônia, na Romênia, na Alemanha, até chegar à União Soviética, para trazer os judeus de volta para a sua terra. É a hora final. É a hora em que as profecias estão todas cumpridas. Deus mostrou todas estas coisas ao profeta Elias, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Mostrou que a igreja gentia chegaria a um estado tão deplorável que ele pôde vê-la não como uma noiva formosa, mas ele viu uma bruxa se rebolando ao ritmo do rock, motivada pelos instrumentos, não é? Aí que dá este ritmo frenético e que mexe com a carne das pessoas. E ele chorou e disse: Deus, 33 anos atrás da plataforma pregando, é isto que nós conseguimos? Um monstro desse, isto nunca foi evangelho, isto nunca foi povo de Deus. Você fica envergonhado de ver o comércio, você fica envergonhado de ver o nudismo, você fica envergonhado de ver o arranjado dos ministros para segurar as portas da igreja aberta. E eu vim agora de viagem e um bom senhor, eu não quero culpar, me deu um DVD dizendo: olha aqui, gravei lá na minha igreja, foi uma coisa espetacular, uma bênção. Quando você vai assistir, o povo dança forró dentro de uma igreja pentecostal. Onde estão os velhos pentecostais? O que estão vocês fazendo dentro dessas igrejas com baterias e com músicas e com jogo de luzes e com jovens e com estes ritmos que vieram do inferno? Os velhos pentecostais, Daniel Berg, Una Winger, quem sabe se torcem dentro dos seus próprios túmulos ao pensarem, quem sabe se pudessem ter a experiência de ver o que virou, o que eles lutaram para construir. A política, o nudismo, o comércio, a fofoca, o adultério, tudo isso é o que tomou conta do coração das pessoas.
Meu nobre amigo, meu nobre irmão, levanta os teus olhos agora. Estava profetizado a apostasia dos últimos dias, mas está profetizado também que a noiva voltará. E ao ver aquela bruxa, quando o profeta William Branham olhou, esta bruxa representa o sistema denominacional. Deus jamais levará uma igreja mundana, suja, para a glória. Mas ao ver aquela bruxa passar, o Espírito Santo o consolou e disse: não, esta não é a noiva, esta é a igreja. A noiva é tirada de dentro da igreja. Como Israel foi tirado de dentro do Egito, uma nação saindo de dentro de outra nação, a noiva sai de todo o sistema denominacional, batista, presbiteriana, assembleia, congregacional, adventista, católicos. Escutem, por favor. Isto não será na hora da aparição, quando Jesus aparecer nas nuvens. Não. Isto é, aqueles que são eleitos e predestinados para o arrebatamento ouvirão a voz de Deus e entenderão o alarido, a proclamação de uma mensagem, darão crédito àquilo que é o assim diz o Senhor através de um profeta, abrirão seus corações, se prepararão para esta hora e então poderão enxergar com seus próprios olhos que as Escrituras têm se cumprido. Israel está de volta. O cenário mundial está preparado. O dia, a hora, o mês, o ano, o minuto, o tempo é agora. Quanto tempo resta? Israel deixou de ser pisada pelos gentios na guerra de 67. E agora? Que hora estamos vivendo? É mais tarde do que você pensa. É hora de se levantar, é hora de se preparar, é hora de pegar a vassoura, tirar as telhas de aranhas e os lixos da sua vida, da sua casa. É hora de clamar por misericórdia. É hora de sair desse sistema denominacional, como Israel saiu do Egito através da voz e da mensagem de um profeta. É hora de você também, que é filho de Deus, sair desse sistema denominacional através da mensagem profética desta hora. E é hora de estarmos prontos, porque em breve ouviremos a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarem, e nós, os que estivermos vivos, sermos transformados, e então subirmos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, enquanto Deus se voltará para esta terra, para cumprir Malaquias 4, para banir da terra o ímpio e para preparar a terra para o grande milênio que nós estamos por vivenciar, a lua de mel de Cristo e sua igreja. Você quer estar aqui e ser estopa deste fogo atômico que acontecerá? Ou você quer estar com Cristo no céu, nas bodas do Cordeiro? O tempo é este e a mensagem é esta. Sai dela, povo meu. Não é hora de se filiar a uma denominação, é hora de sair das denominações. Meu tempo acabou. Quero convidar você para uma oração. Pai, eu oro e eu entrego este povo em tuas mãos e ofereço a ti esta meditação, que através destas palavras os corações que foram sensibilizados possam se render, se aceitarem, se prepararem, mudarem de conduta. Eu peço que o Senhor ajude e aceite aquele que clama por misericórdia nesta hora. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.
Nós queremos agradecer a sua audiência e lembrar a você que esses assuntos que estão sendo tratados aqui neste programa, você pode adquirir DVDs, CDs e literaturas gratuitamente. Prestem atenção, nós não estamos cobrando nada pelos DVDs, pelos CDs e pelas literaturas que enviamos a todos. É só nos telefonar ou mandar um e-mail ou uma carta. Nosso telefone é 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Nosso e-mail feperfeita@gmail.com e a nossa caixa postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Estamos sempre à sua disposição. Nos telefone, nos mande um e-mail ou nos mande uma carta e enviaremos na sua casa DVDs, CDs e literaturas gratuitamente. Você não paga nem o porte do correio. Esperamos você aqui por esta emissora no nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Queremos convidá-lo para assistir também os nossos cultos que são transmitidos ao vivo todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9 horas pela manhã. E nos assista 24 horas por dia através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br. Deus te abençoe. Não haverá outra Bíblia.